Eu conheço o mestre Flávio Almendra, né, de muitos anos. Ele é um cara aí grande dentro do mundo do MMA, um dos representantes da Liga Carioca de Muay Thai. E ele chegou a conversar comigo, ele foi chamado para poder fazer parte do time que ia trabalhar a parte técnica dos atletas para fazer uma novela sobre Muay Thai, que foi a Malhação, né? Então, a Malhação Sonhos, ela falou sobre Muay Thai, sobre canto, sobre Eu teatro, lembro, sobre muitas legal. coisas. E o Muay Thai estava incluso nele. Então, ele foi o Foi a época responsável que o por... Muay Thai, tipo, aqui no Brasil ficou Sim. hypadaço. E muita Todo gente mundo só queria nova, fazer Muay né? Thai. Muita gente nova É. começou a vir para o Muay Thai devido a essa novela, que é uma novela que tem como maior público ali pessoas mais jovens. Bombou muito na época. Mudou muito, muito, muita. E eu tive muita procura de aula também por conta disso. Aí ele foi o responsável, né, técnico, para poder ensinar Muay Thai, para ajudar nos termos técnicos da novela. E chamaram ele, uma menina, pediram para ele uma menina para poder fazer algumas encenações. Aí eu fui, fiz essa encenação com a Maria Joana, maravilhosa. Teve uma que luta, foi, não foi? Foi uma Foi luta. uma luta, Foi uma lembro. das cenas mais esperadas da novela, que ela ia participar Eu de uma lembro. luta principal. E foi assim, o pico de audiência foi uma coisa muito legal. E ele também me chamou para fazer outras participações em outros momentos da novela como figurante, assim como chamou um monte de gente também da luta. E daí surgiu essa oportunidade de toda vez que tivesse alguma coisa referente à luta na televisão, ele me chamava para fazer. Aí eu fiz alguns comerciais também para o combate, fiz outras cenas, né, de figuração nessa novela e foi muito bacana. Sempre desenrolou Me bem com senti uma câmera? artista. Se sentiu, não, mas, você é, mas pô. sempre desenrolou bem com câmera? Tinha Olha, medo, tinha Eu gostei. nervoso? Eu gostei bastante, porque assim, eu gosto muito da arte de um modo geral. Eu fiz teatro durante 2 anos na maneiro, igreja. maneiro. E era teatro assim mesmo. A gente apresentava na igreja e fora da igreja. Então, eu Irado. sempre gostei muito. Eu só parei mesmo por conta da vida. Mas eu hoje mesmo, se eu tivesse tempo, eu voltaria pro teatro, porque é uma coisa que eu gosto muito. Irado. Então, ter feito essa participação na novela, eu falei pra ele, você chamou a pessoa certa, porque eu adoro isso, adoro essa patifaria. Aí ele me convidou, ele falou, toda vez que tiver alguma outra coisa, eu vou chamar você. E ficou passando durante muito tempo. Aí a galera sempre relembra, né, dessa cena que foi muito legal. bom. Cara, bacana tu falar sobre a base que a igreja dá pra gente, né? Eu Sim. também, tipo, comecei a tocar bateria na igreja com 9 anos e tal. Eu acho que eu também tenho um pouco dessa desenvoltura, eu não tenho problema com câmera, com microfone. Acho que desde o início da minha carreira, quando eu ia dar entrevista, as pessoas falavam, pô, tu mandou bem, né? Fala bem. Porque e eu acho que isso vem também da igreja. A igreja dá um pouco dessa base, a igreja evangélica dá um pouco dessa base de arte, né? Sim, sim. De arte, cantar, tocar, dançar, encenar, né? Que tinha muita coisa pra... Eu lembro que tinha cantata, Natal, essas coisas. Tinha que fazer Sempre peça, tinha né? apresentação. Nossa, eu fiz muito. Eu já fiz apresentação de dança, de teatro, já fiz apresentação de teclado. Teve uma época que eu tocava teclado também. E isso é um ponto importante, porque hoje eu vejo que as instituições religiosas, de modo geral, né, de diversas religiões, tem muitos projetos. Sim. Você vê uma instituição religiosa, você vê que ali tem algum projeto social rolando ali. Então, isso é muito bacana, porque às vezes é ali que a pessoa se descobre, né? E vem um talento que futuramente é uma profissão, né? E vai, tipo, né, irradiando, vai criando ali. Você começa com você, de você já veio outra pessoa, da outra pessoa já veio outra pessoa, e você vai criando ali um caminho. E tudo isso porque em algum momento alguém ali criou uma oportunidade. E as instituições religiosas são grande parte disso. Verdade, verdade. E o que mais te marcou, né, nesse momento fora dos ringues e do octógono? Olha, para mim, um ponto assim que foi muito importante que a gente falou lá no início da conversa foi ter concluído a minha faculdade. Porque hoje eu já penso um pouco diferente. Eu penso que a educação ela é muito importante, porque o conhecimento ninguém tira de você. Eu posso tirar qualquer Conhecimento não coisa ocupa de você, espaço, mais não uma ocupa. frase. Eu posso tirar qualquer coisa de você, Deus me livre e guarde, mas você pode perder o carro, mas o teu conhecimento não vai vir aqui, deixa aqui, neném, deixa eu tirar o teu conhecimento de você. Não tem como, nunca é demais. Tá Então, sempre online. sempre bom. Então, eu sou muito feliz pela faculdade que eu fiz. Eu não penso que hoje a faculdade é tudo, mas o estudo, sim. Independente do que você tem que fazer. Se você vai fazer um curso, se você vai estudar sobre como apresentar um programa, se você vai estudar sobre marketing, qualquer coisa, você precisa estudar. Mas, para mim, um momento que mais me marcou, assim, diferente foi a faculdade. Porque
da onde eu vim, como eu cresci, da minha família, ninguém espera que alguém se forme. Então, eu ter me formado, hoje meu irmão também cursa faculdade, meu irmão mais novo também. Você Então, foi isso... a primeira da sua família a se formar? Sim, fui a primeira da minha família toda, contando com os primos, com todo mundo. Eu fui a primeira da minha família Irado. a se formar numa faculdade. E quando eu comecei a estudar, na época que eu estava no meu 2º grau, a minha mãe decidiu estudar também. Que Porque o meu irado. pai, ele tem até a 6ª série, se eu não me engano, e a minha mãe tinha até a 8ª. Então, quando eu comecei a estudar, minha mãe começou a estudar também. Ela conseguiu concluir o 2º irado, grau. velho. E foi muito legal. E eu ter conseguido terminar a faculdade, meus pais lá colocarem a beca em mim, tá lá assistindo a minha formatura, foi algo assim. Sensação muito, da beca. Essa eu muito quero legal. ter. Jordão, quero que tenha também. Jonathan, Por favor, pô. eu, É uma sensação muito de botar boa. a beca, chapéuzinho, jogar o canudo pro alto. Nossa, é maravilhoso. E tipo WP assim. teve que correr atrás dos... Sim. Travei, comecei a faculdade de Educação Física, travei, mas eu vou voltar no bonde É junto muito com, bom, porque faz junto com parte meus do que a filhos. gente é, né? A educação física ajuda bastante. Mesmo que você escolha outro caminho, ainda assim é aquilo. Conhecimento vai estar contigo para sempre, né? Boa. E inspiração também, né? Exato, Você se exato. formando, seus filhos vão ficar, olha lá. Então, Exato. você tem aquela... Já é inspiração Espelho, né? de outras formas, mas Eu quero ser muito também legal. essa inspiração, espelho acadêmico. Já tive a iniciativa com o Nonato, teve aqui, a gente falou sobre, né? Na época que, na verdade, ele falou, negão, vou fazer faculdade tal de Educação Física. Mano, o que tu acha? Que tu devia fazer? Vamos fazer junto? Falei, pô, vamos embora. Escrevemos legal. junto, começamos junto, mas aí eu tinha que dar aula para poder fazer uma grana e tal, e acabei escolhendo ganhar dinheiro e não continuar, mas... É difícil conciliar também, né? Mas é um desejo que eu tenho grande assim, no meu coração de finalizar. Não é impossível. Então, não, nada. quando Agora é só impossível, organizar mesmo. Organizar para poder e conseguir. continuar exatamente por isso. Porque, lógico, conhecimento é sempre bom. Né? Tipo, a gente tem uma educadora física na família, em casa. Então, já tem muita coisa que ela fala, que ela, enfim, Já ensina. até sabe, já que eu até sabe. sei, mas é isso. É diferente você ter, de fato, a formação e a postura de, mano, é Sim. isso. Eu sou formado e tal, eu tenho total e plena Ninguém consciência tira de falar o que você. eu tô falando, entendeu? E sabe o que é legal? Que quando você começar a estudar, você vai perceber que muita coisa você já sabe. Né? Isso daí eu senti muito. Quando eu comecei a estudar, eu tinha que estudar de manhã, porque eu dava aula à tarde e treinava à noite. Então, eu peguei uma turma muito jovem. Eu já tinha 24 anos e eu peguei uma turma ali que estudava de manhã de pessoas que tinham acabado de sair do ensino médio e já entraram na escola. Então, na minha turma, era tipo 17, 18 anos. Então, era uma galera muito jovem. Algumas pessoas ainda não trabalhavam. Então, o que eu senti, assim, quando eu comecei a estudar...